Boa tarde, meu caro telespectador, meu amado irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor. É uma felicidade para mim nesse dia voltar para o nosso encontro, o encontro com o pastor. Esse programa que visa trazer uma palavra de consolo, de conforto para a sua vida e as informações do mundo evangélico da Igreja, a Assembleia de Deus, aqui em Mossoró. Eu quero começar o programa de hoje fazendo a leitura de um texto, capítulo 24, e o versículo 14 do Evangelho de segundo escreveu São Mateus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O Evangelho do Reino será pregado como testemunho a todas as gentes. Hoje o nosso programa é um programa que a gente vai titular um programa especial. O normal do nosso programa é meia hora. Hoje nós temos a necessidade de estar com você durante 60 minutos. Eu quero lhe agradecer. Vou entrar no seu lar, no horário da sua refeição, da sua alimentação. Muito obrigado. Deus abençoe você. E esse programa especial de hoje, eu conto com a presença do mundo missionário evangélico. Exatamente o que o texto diz. Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes. E aqui nós vamos ter histórias, informações do mundo evangélico de várias nações. Eu quero dizer que eu tenho a satisfação, vou pedir aqui ao Câmara para começar com o nosso diretor de missões, que é o pastor Francisco Vicente, e ao mesmo tempo o primeiro vice-presidente da nossa igreja aqui na cidade de Mossoró. Ele vai trazer a sua saudação e depois nós vamos sequenciar ouvindo a saudação dos nossos convidados do dia de hoje. Pastor Vicente. A paz do Senhor, pastor Miranda, a paz do Senhor, amados missionários que se encontram aqui na mesa do programa Encontro com o Pastor, para todos nós que fazemos o departamento de missão na Assembleia de Deus em Mossoró, é uma alegria imensa estar reunindo neste dia, neste programa especial, missionários de diversos continentes, né, para que neste dia possamos aqui ter uma reflexão a respeito do que é fazer missão na Venezuela, fazer missão na Europa, fazer missão na África, enfim, é um programa voltado para a missão no dia de hoje. Queremos ouvir agora a saudação do nosso missionário lá no Reino Unido, missionário especialmente na Inglaterra, missionário Ronaldo Nascimento, trazendo aqui também a sua saudação inicial. Eu quero saudar aos amados ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Deus possa abençoar cada um de vós, a vossa casa, e esse privilégio que nós temos aqui de estar falando sobre a obra missionária. Amém? Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Miranda, Francisco Miranda, que é o presidente da Assembleia de Deus aqui na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. E está também aqui ao nosso lado o pastor Vicente de Oliveira, que é o diretor de missões, né, de missão desta igreja, Assembleia de Deus em Mossoró. Demais companheiros também que estão aqui, missionários, que Deus possa abençoar todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora ouvir a saudação do missionário Rodrigo. Missionário Rodrigo, ele tem uma base missionária na Guiné-Bissau, e tem também uma base missionária lá na Gâmbia, lugar aonde nós, se Deus quiser, depois da nossa conferência de missões aqui da nossa cidade, região, nós vamos para a Gâmbia também. Nós vamos estar exatamente com o missionário Wagner estará indo para a Gâmbia. E eu quero ouvir a saudação do missionário Rodrigo e, sem dúvida, ele vai, logo ao transcorrer dessa conversa, ele vai nos trazer muitas informações importantes acerca das necessidades prioritárias no campo missionário da Gâmbia. E é a primeira vez que a igreja de Mossoró estará entrando em território africano.
para nós é uma alegria muito grande. A paz do Senhor, bem-vindo, missionário Rodrigo. A paz do Senhor a todos, é um prazer imenso estar aqui com cada um de vocês. Pastor Miranda, muito obrigado pelo convite. É uma alegria, porque a obra missionária tem que ser fomentada, tem que ser divulgada, para despertar nos corações o interesse de irmos realmente aonde o Evangelho ainda não foi anunciado, né? E nós estamos ali na Gâmbia, fazendo um trabalho missionário lá, temos uma base missionária ali, temos promovido ações missionárias para localidades que ainda não foram alcançadas ali naquela região. E fico feliz porque Deus tem colocado no coração da Assembleia de Deus aqui em Mossoró enviar um casal de missionários para lá, que eu tenho certeza será a bênção de Deus para a evangelização daquele lugar. Muito bem, graças a Deus, são essas as primeiras impressões que nós tivemos ouvindo do nosso diretor de missões, do nosso missionário Ronaldo, lá de Londres, e do continente europeu, e agora do continente africano, o missionário Rodrigo. Mas eu tenho também a alegria de ter aqui à minha esquerda, né? À minha esquerda eu tenho aqui o missionário Enéas. Ele está na Venezuela, muito especialmente na cidade de Maracaibo. Cidade grande, bonita, linda cidade, um trabalho muito maravilhoso que ele desenvolve para a glória de Deus. Vamos cumprimentá-lo e ele certamente trazer as suas primeiras impressões ao programa O Encontro com o Pastor. A paz do Senhor, pastor Miranda, nosso amado pastor, a paz do Senhor, pastor Vicente, aos ilustres missionários que estão aqui na mesa conosco. É um prazer recebê-los também aqui. E a você que está em casa, muito obrigado por permitir a gente entrar na sua casa nessa manhã missionária, onde, como dizia o nosso pastor missionário Miranda, temos aqui missionários de diferentes países, continentes diferentes, mas todos com o mesmo propósito de evangelizar, de levar a palavra de Deus a todos os continentes. E, pastor Miranda, estamos muito felizes essa manhã em estar já perto do nosso regresso também para a Venezuela, onde nós estamos servindo ao Senhor com muita alegria. Que beleza, missionário Enéas. Mas sim, nessa nossa conversa, vamos conversar inicialmente com o missionário Ronaldo. Missionário Ronaldo, como é fazer a obra de evangelização na Inglaterra? Eu quero mais uma vez agradecer a Deus quero mais uma vez agradecer a Deus, nosso Senhor, por esta oportunidade de falarmos da obra missionária ali no velho continente, e mais propriamente dito na cidade de Londres, capital de um país chamado Inglaterra, e também do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Nós estamos ali fazendo a obra de Deus, com a minha esposa, com meus filhos. Eu sou casado com a missionária Alessandra Nascimento, e somos pais de 5 filhos. Das maiores dificuldades ali na Europa, não só na Inglaterra, não só no Reino Unido, né, que é formado por 4 países, a Escócia, a Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, outros países também da Europa, como a Escandinávia, por exemplo, os nórdicos, né, o custo de vida é muito alto naquelas regiões ali da Europa, né? Há países que têm uma renda per capita menor, né, mais acessível, mas onde nós estamos ali em Londres, uma cidade considerada, por exemplo, a cidade mais cara do custo de vida na União Europeia. A União Europeia é um bloco de países, de nações, melhor dito, 28 países, né, depois do último alargamento, que entraram 10 nações, e ali estamos, pela graça de Deus, pregando, anunciando o Evangelho. O nosso trabalho ali é com a língua portuguesa, não é? Irmãos brasileiros, irmãos portugueses, inclusive o pastor Francisco Miranda já esteve ali, o pastor Vicente de Oliveira, que é o diretor de missões desta igreja, aqui local, essa igreja missionária, Assembleia de Deus em Mossoró, e o primeiro vice-presidente também desse ministério. Então eles conheceram ali o pastor Miranda, o nosso irmão pastor Vicente, outros missionários também de Espanha, o missionário Anderson, por exemplo, outros pastores que foram missionários também na África, em Angola. Isso é muito importante, essa comunhão, essa aliança missionária. E nosso trabalho ali é com língua portuguesa, mas nós estamos agora orando ao Senhor, né,
para começar a trabalhar com também o povo nacional, né? Vamos usar uma expressão missionária nativo, que é o povo britânico, o povo inglês, até porque nós somos devedores também ao povo inglês. Foi um povo que enviaram, né, muitos missionários para os 4 cantos da terra, e fizeram uma grande obra para Deus, mas lamentavelmente, hoje a Europa, principalmente a Inglaterra, o Reino Unido, a cidade de Londres, onde houve tantos avivamentos, né, reavivamentos, na época de, por exemplo, Charles Spurgeon, John Wesley, por exemplo, ali... David Livingstone, não é? Que foi um missionário na África, né? Na África. Então, hoje em dia, nós vemos, sentimos, somos testemunhas oculares da necessidade que existe, aleluia, na Inglaterra, Londres, uma população na área metropolitana de Londres de 12 a 14 milhões de habitantes. Londres tem 32 a 33, a gente chama consul, prefeituras. Então, vocês imaginem a dimensão, o tamanho. E eu, às vezes, brincando, digo, a capital da União Europeia ou da Europa não é Bruxelas, por acaso nós conhecemos, já estivemos pregando lá em igrejas de amigos e companheiros do Evangelho, mas é Londres, por causa da população, da língua inglesa e da sua importância regional. Pastor Ronaldo, o mundo para o senhor é um buraco que você sempre entra em qualquer lugar. Que bênção. Quais são as maiores dificuldades para a penetração do Evangelho, principalmente em Londres? Sinceramente, aquele frenesi daquele centro de Londres que nós estivemos ali, pelo amor de Deus. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo missionário, vamos dizer, assim, de uma região como essa nossa, do Rio Grande do Norte, um sertão brabo, pesado, violento, que nós temos aqui? Quais são as maiores dificuldades que você, como hoje um residente em Londres, enfrenta para tocar a obra? Já que o senhor foi um missionário, é um missionário realmente por vocação, por chamada. O senhor não tem respaldo econômico de igreja nenhuma. Ninguém lhe enviou para Londres. Ninguém lhe sustenta economicamente em Londres. Como é isso, pelo amor de Deus? Explica isso para o nosso telespectador. Mais uma vez, falando sobre a cidade de Londres, né? Há muitas dificuldades, mas a dificuldade maior, claro, nós somos natural de Natal, Rio Grande do Norte, desse estado, nessa região. O clima, né, na Inglaterra, como toda a Europa, é muito frio, né, e pode chegar até abaixo de 0, nevar, como nós sabemos, todos que conhecem a Europa, ou quem reside na Europa ou residiu, ou já foi a passeio, sabe dessa veracidade, desse fato. Mas uma das coisas, ou a maior coisa mais difícil, a coisa mais difícil na Europa, ali em Londres, por exemplo, eu torno a repetir, Londres é a cidade mais cara da União Europeia. Então, a área financeira, até porque a libra esterlina, ou como nós chamamos mais, não se usa muito essa expressão libra esterlina, talvez se use mais no Brasil ou no exterior, fora do Reino Unido, da Grã-Bretanha, o pounds, com certeza a libra, né? O poder econômico britânico, a dificuldade. Nós começamos um trabalho numa comunidade brasileira de língua portuguesa, então são irmãos que foram para a Inglaterra, para Londres, para trabalhar, para ver se conseguia alguma coisa, pastor Miranda, né? Economicamente falando, para depois regressar para o Brasil e, né, quem sabe com uma qualidade de vida melhor, mais próspera. Então há essa dificuldade. Existe também a instabilidade, né? Não só por causa da economia, a dificuldade para manter a obra. Nós pagamos ali, alugamos 3 horas todo domingo, de 6 a 9 da noite, né? E aquilo é pago mesmo no dia, e que nós fazemos o culto. Anteriormente fazíamos assim, agora temos que pagar na sexta-feira, né? Que falamos em inglês Friday. E antes de ir o culto temos que já pagar.
Então, é difícil, porque as pessoas, muitas vezes, não têm aquele compromisso na obra do Senhor. Aquele compromisso de dizimar, de ofertar. Então, você fazer isto sem ter esse suporte de uma igreja que enviou, que mantém, que sustenta, que faz missão, que ama a missão, que tem uma visão missionária, é muito difícil, pastor Miranda. Então, a parte principalmente mais difícil é a parte financeira, é o suporte missionário, e isso se torna muito difícil. Pastor Ronaldo, vamos dizer assim para o nosso telespectador, o senhor talvez não possa dizer com precisão, porém, mais ou menos pode nos informar. O senhor tem 5 filhos, então a sua casa são 7 pessoas. Quanto é que é necessário para viver, lógico, viver, vamos dizer, com dignidade. Eu não estou dizendo que você tem que estar numa excelente casa, que você tem que vestir na moda da atualidade. Eu estou falando da maneira que dá para você tomar café, almoçar e jantar todo dia com a sua família, morar numa residência digna e fazer o trabalho. Quanto é mais ou menos necessário para sustentar uma família missionária hoje, em termos de libra esterlina, depois a gente faz o câmbio. Pastor Miranda, eu vou começar falando pelo aluguel da casa, né? O aluguel da casa, eu pago 1.420 libras esterlinas. Quanto dá em dinheiro? Isso dá, vamos botar por 4, deve dar aproximadamente 6 mil reais. Não é? Então, depois nós temos, com certeza, isso, uma casa em Londres é esse valor, não é? Por causa disso que eu informei anteriormente, né? Que Londres é a cidade mais cara da União Europeia. Perdoe, pastor. Essa casa é uma casa assim num bairro luxuoso? Como é? Num bairro simples? Como essa casa é um bairro simples. É um bairro simples, onde tem muçulmanos, muito muçulmano, né? Eu vivo numa localidade chamada Streatham, né? Streatham Common. E não é um bairro nobre. Os bairros nobres de Londres, quem conhece Londres ou quem tem a oportunidade de ir, sabe que é outros bairros, né? Como Chelsea, Kensington e outros bairros, né? Que um aluguel de uma casa deveria ser 6 mil libras esterlina. Então eu pagar 1.400 libras é uma casa insignificante comparado com 6 mil libras. E então, para os amados telespectadores terem mais ou menos uma noção, né, os ouvintes desta programação abençoada, deste programa, né? Aí, pastor, esses 6 mil reais está compreendido água, luz, telefone, como é? Ou ainda tem mais ainda a despesa de tudo isso? Não, nós estamos conversando aqui. É verdade. É um diálogo para que os irmãos, os telespectadores, possam ter uma noção. Isso. 6 mil reais é só o aluguel da casa, amados. Amém? Nós pagamos, a última prestação que pagamos foi 176 libras esterlinas, que nós pagamos também chama-se isso Council Tax, quer dizer, imposto da prefeitura, não é? Então, para nós vivermos na casa, temos que pagar o Council Tax, que inclusive eu trouxe para mostrar ao pastor Miranda, depois eu vou mostrá-lo, o pastor Severino, o secretário, o recibo, né, o valor, tudo, agrafado, no caso, o recibo, no caso, nós chamamos tickets. Então temos que pagar a casa para viver na casa fora o aluguel, depois temos água, luz, gás e alimentação. E, né? Lógico, e alimentação para comer. Para comer, o camarada gasta aí uns 10 reais por mês, como é? Meus amados, como disse o pastor Miranda, a nossa casa são 7 people, né? 7 pessoas. Então, nós temos uma despesa muito alta, né? Eu costumo dizer para minha esposa, de vez em quando eu olho para a lixeira, não é? E olho e digo... E dou graças a Deus, glória a Deus. Ela disse, meu amor, amor, por que você está dando glória a Deus? Olhando para o lixo, eu estou dando glória a Deus, porque significa que nós consumimos. Que o lixo, cada dia está enchendo mais. Denuncia. Diz aqui meu amigo pastor Vicente, o secretário, diretor de missões. Então, mas se gasta aí por volta, vamos usar uma expressão, 100 libras. Vamos botar 100 libras, ok? Por semana. Em princípio é isso, 400, 500 reais.
por semana, né? Porque temos o breakfast, como é o café da manhã, não é? Temos o lanche, que é o almoço, temos o dinner, né? E pronto, criança, temos baby, né? Que 2 crianças de 3 anos e meio, 1 ano e meio, não é? Que já nasceram na Inglaterra, inclusive. Uma nasceu em Londres, outra nasceu numa cidade chamada Kingsley. Então, temos uma despesa um pouco alta, comparado com a cotação do câmbio do Brasil no real, pastor Miranda. Muito bem. Meu caro telespectador, nós estamos conversando aqui com o missionário Ronaldo Nascimento, que é missionário lá em Londres. Olha, lá ele não é missionário em Londres porque é chique, não. É porque lá tem necessidades. Lá tem almas. Olha, eu estive em Londres lá com ele. Eu fiz o batismo numa igreja de 1840. Batizei lá no tanque batismal juntamente com ele, naquela igreja. Olha, acabou-se o avivamento. A história de igrejas, a única igreja que eu estive lá, que a vi cheia, foi lá no Tabernáculo Metropolitano de Spurgeon. Foi lá onde eu vi a igreja. Por sinal, não sei se é porque era um casamento. Era um casamento, mas a igreja estava cheia, lotada, tá certo? Mas então é uma coisa. Eu estive na igreja de John Wesley e a nossa Cicerone disse: olha, aqui essa igreja só enche 2 vezes ao ano, somente 2 vezes ao ano. E por sinal, a rainha, aquela que foi a Margaret Thatcher, que apresentou os seus filhos e netos lá nessa igreja. Então, no dia que ela ia à igreja, então enchia exatamente por causa da majestade que ela é. Ou então no dia que vai a rainha. Então são os dias que as igrejas enchem, mas não tem igrejas cheias. Nós tivemos lá com o pastor Ronaldo, em torno de 70 crentes que ali estivemos. É uma luta. E agora está mais difícil, porque quando eu fui lá, fazia o culto, tirava a oferta, arranjava o dinheiro para pagar. Agora tem que pagar na sexta, então tem que arranjar o dinheiro antecipado. Paga antecipado para poder fazer o culto. Você veja o que é dificultoso fazer a obra. Eu estou conversando assim para mostrar o quanto é difícil fazer a obra missionária, até em termos econômicos. Aí eu pergunto agora, deixa eu dar uma palavra aqui com o nosso diretor de missões. Pastor Vicente, eu vou fazer uma pergunta para o pastor Vicente agora. Pastor Vicente, diante desse exposto, eu quero agora dizer assim, dá para encarar? É verdade, pastor. Vimos ali em loco as dificuldades que passa um missionário europeu. E eu fico imaginando assim, evidentemente não temos dúvida nenhuma da chamada do missionário Ronaldo, desde a sua mais tenra idade, não é? Agora, me veio um questionamento assim, pastor Ronaldo, diga aqui para os nossos telespectadores, você foi chamado para a obra de missão muito jovem, não é? Mas já foi, Deus lhe tocou no coração que seria Europa, ou aos poucos foi direcionando para a Europa? Como foi essa chamada? Eu faço essa pergunta porque eu sei que nós temos um número muito expressivo de jovens da nossa igreja que quando se ouve falar em missão, especialmente na missão da Europa, diz, é para lá que eu vou, não é? Então diga aí como é chegar um jovem casal, não é? Indo aqui desse estado, desse Nordeste e chegar para fazer missão na Europa. Mais uma vez, a oportunidade nos é facultada, graças a Deus por isso, para responder esses questionamentos. A Europa, o Senhor tinha falado comigo. Eu, desde jovem, o Senhor dizia-me, né? Eu te levarei para um país de cultura, digamos assim, monárquica. Mas eu nunca pensei onde seria especificamente, porque... Você que é jovem, que está me ouvindo, as coisas de Deus, elas vão... alguém disse que é como um puzzle, um quebra-cabeça. Então, você vai juntando aqui, ali, acolá, até que a visão fique nítida, revelada, né? Vamos usar assim essa expressão. Então, eu acho que a maior confirmação de você ir e estar no lugar segundo a vontade de Deus é quando Deus abençoa e prospera. Então, o que é que Deus fez comigo, por exemplo, né? Deus me
me deu nacionalidade europeia, não é? Nós somos cidadãos portugueses e súdito do reino de Espanha. Eu e toda a minha casa, a linguagem casa bíblica, a minha família, graças a Deus. Então isso te dá uma livre circulação na União Europeia, por exemplo, e em outros países da Europa. A isenção de visto, né? São países que querem entrar na União Europeia, mas estão fora ainda. Então isso facilita, abre as portas. Então, quando chegamos lá, a verdade bendita, nós fomos trabalhar, não é? Eu trabalhei, minha esposa trabalhou, não é? Os primeiros filhos menores estiveram em escola, claro, vou usar uma expressão creche, não é? Então, não foi fácil, não foi fácil. Eu não estive primeiramente no Reino Unido, a verdade é essa, eu estive em Portugal, o país que é onde Deus me deu assim uma estrutura, documento, amadurecimento, maturidade. Digamos que Portugal foi uma espécie de base missionária, né? De alicerce, de fundamento, de estrutura, para que a gente pudesse amadurecer na Europa. Então, Deus me preparou em Portugal. E ali, eu, a minha esposa, a missionária Alessandra, nós tivemos experiência, pastoreamos 4 igrejas em Portugal, né? E o povo português nos abraçou, nos documentou, nos assalariou, logo no início, né? E tudo por amor, pela fé, crendo que Deus estava nas nossas vidas. Então, para me chegar até o Reino Unido, é isto, né? Passamos primeiramente por Portugal, e ali o Senhor nos abençoou, prosperou, caímos na graça do povo português, ganhamos português, batizamos almas. Então tudo isto é para a glória de Deus, para a honra de Deus. Agora, Europa, você tem que se preparar, porque a Europa não é fácil. O clima espiritual, o clima, no caso, natural, né? O frio, a hostilidade ao evangelho, a frieza espiritual. Então, com todo respeito, talvez você ir na África, o povo seja mais receptível, porque é um povo mais carente, e outros continentes, né, da terra, do mundo. Mas a Europa, o povo é mais fechado, mais frio, mais independente, por causa justamente do poder aquisitivo, né, da renda per capita, qualidade de vida. Quanto mais rico for os países, mais difíceis se diz, né, digamos assim, pregar o evangelho. Pastor Vicente, então essa é a minha palavra dentro da pergunta do senhor. Amém? O pastor Ronaldo, eu quero lhe agradecer a sua palavra. Nós vamos conversar com os demais companheiros também sobre missão. E eu gostei de ter ido à Inglaterra, gostei de ter ido a Londres, gostei de ter conhecido. A única coisa que eu não gostei lá em Londres foi visitar o Palácio da Rainha e ela não saiu para me receber. Foi só o que eu não gostei. Mas foi muito bom. Eu esperava que ela abrisse lá o portão, a janela para me saudar. Era o mínimo, né? E até que esperamos um pouco. Até que esperamos, é verdade, pastor Vicente. Até que esperamos. Mas tudo bem. Olha, gente, nós vamos fazer o nosso intervalo, mas vamos conversar com o missionário Rodrigo. Nós vamos falar sobre a Guiné-Bissau, que é onde há uma base missionária, e falar sobre Gâmbia, que é o país onde nós vamos entrar. A Igreja Assembleia de Deus de Mossoró vai entrar na África pela Gâmbia, em nome de Jesus. É agora, depois do nosso intervalo. Até o
Olá, meu caro telespectador. Estamos aqui de volta com o seu programa Encontro com o Pastor e estamos conversando hoje um programa especial sobre missões, que a gente gosta sempre de dizer, a gente ouve muito isso nos púlpitos das igrejas. Missões está no coração de Deus, mas nós queremos que ele também esteja no seu coração. Deixe missões no seu coração e você vai sentir esse fogo aceso, queimando mesmo. Bom, vamos conversar com o missionário Rodrigo. Rodrigo, ele é missionário de uma agência Missões... Missão, Esperança e Fé. É a missão em que ele faz parte, que ele coordena, que ele é o diretor. E eu quero que ele converse um pouco. Aonde estão fazendo missão, porque a finalidade desta missão é alcançar os povos ainda não alcançados. Isso, a Missão Esperança e Fé, ela trabalha com a evangelização de povos que não foram alcançados ou pouco evangelizados. No Brasil, trabalhamos na região do Sertão Nordestino, que é onde temos aí mais de 10 mil vilas e povoados sem presença nenhuma do Evangelho. Trabalhamos também no norte do Brasil, na região do Amazonas, onde temos uma missionária que trabalha ali nas regiões do Rio Negro. Também no oeste da África, no país da Gâmbia e da Guiné-Bissau, país onde eu morei com a minha esposa, a missionária Alessandra, e também temos ali bases missionárias onde desenvolvemos projetos para alcançar essas localidades que são mais isoladas, que são mais esquecidas pela igreja brasileira e também pelas igrejas locais da região onde essas comunidades ficam. Missionário Rodrigo, a Guiné-Bissau é um país pobre de má ver-de-ser. Como é fazer missão num país muito pobre como a Guiné? A Guiné-Bissau ela está entre os países mais pobres do mundo, É um país onde passou por várias guerras civis, onde um presidente o último foi agora quem conseguiu se estabilizar, todos os outros sofreram golpes, foram mortos, assassinados, e um país completamente desestabilizado, sem energia elétrica, sem água encanada, sem saneamento básico, pessoas morando em condições completamente precárias, onde doenças de fácil controle são motivos de mortalidade muito grande no país da Guiné-Bissau. E fazer missões lá é um desafio, Apesar da igreja brasileira ter um bom número de missionários na Guiné-Bissau, ainda existem muitas localidades no país da Guiné-Bissau que não foram alcançadas, principalmente nas regiões mais isoladas. Tivemos lá no ano retrasado, onde iniciamos um projeto em uma comunidade que fazia 40 anos que o homem branco não ia lá. E quando chegamos lá na Guiné-Bissau e conversamos com algumas igrejas, com algumas pessoas para mapear esse lugar, ninguém acreditava. Eles diziam, eu não acredito que vocês estão indo para essa região. 45 quilômetros andando a pé, passando por dentro de igarapés, pegando canoas para atravessar rios, até chegar em uma comunidade de mais ou menos 200, 300 pessoas que fazia 40 anos que o homem branco não ia lá. Então é um desafio. A Guiné-Bissau é um país muito bonito, tem suas belezas, mas tem os seus desafios físicos, Os seus desafios físicos de moradia, de alimentação, que são isso que geralmente são as principais barreiras que os missionários enfrentam. Meu caro telespectador, eu creio que você que está almoçando aí, ou está se preparando para almoçar, nós estamos conversando aqui com os nossos missionários. Agora nós saímos do missionário lá de Sua Majestade e estamos agora na missão da África, que não é outro mundo, é outra história, é outra realidade, tá certo? Lá na Sua Majestade o problema é a riqueza, que é muito caro para se viver, para se manter um missionário, é muito caro. Já no caso que estamos conversando aqui da Guiné-Bissau, o país pobre, e aí ele tem a sua dificuldade, evidentemente que as epidemias são maiores, o número de doenças, de assistência é menor, e é isso. O próprio missionário também é vítima dessas malárias, dessas enfermidades naturais propícias da região. Mas o senhor disse que tem muitos missionários brasileiros e todos que você conhece, você tem uma base missionária. Conte um pouco disto
missionário Rodrigo? Era um sonho nosso, né, ter um local onde nós pudéssemos nos estabilizar lá no país da Guiné-Bissau. Né? Então nós fomos lá o ano retrasado justamente com esse intuito, né, de iniciarmos um projeto onde iríamos montar a nossa base para daí então dar suporte a missionários, a igrejas que quisessem investir ali no país da Guiné-Bissau. E nessa região onde nós iniciamos um projeto da construção de uma escola, nós temos uma escola lá para 160 crianças, e nós também conseguimos lá um terreno que foi uma doação, né, por parte da liderança da comunidade, pela parceria da construção da escola. Então eles também nos cederiam um local para a construção desse centro que está em processo de construção, né, lá no país da Guiné-Bissau. E isso foi uma grande facilidade para nós pela questão de hospedagem, né? Então, se não fosse por nenhuma outra agência missionária que tivesse lá para poder nos receber, né, então não tínhamos como se hospedar lá pela questão da cultura local. Isso é muito difícil. A gente brasileiro ficar numa casa de africano é um sofrimento muito grande, né? Porque você imagina, o banheiro é um buraco no chão, né? Não existe papel higiênico, eles não usam papel higiênico, né? Você tem que se limpar com a mão, realmente. Eles dão um copinho de água e você vai lá no banheiro, faz suas necessidades, se limpa, né? Eles dormem muitas vezes, a grande maioria no chão, né? Em cima de espumas, que usam como colchão, né? Com mosquiteiros que não há diferença em dormir sem eles, né? Tanto buraco que tem, né? Então, assim, a malária, o risco da malária é muito maior, a insalubridade da onde eles moram é muito grande. A primeira noite que eu fiquei com a minha esposa, né, no ano de 2007, quando nós chegamos lá, e nós dormimos naquela casa, quando eu acordei de manhãzinha, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim, 5 horas da manhã, o primeiro pensamento foi: meu Deus, onde é que eu botei minha esposa? Né? E ali nós oramos pela manhã e Deus falou tremendamente conosco, dizendo que antes dela ser minha esposa, era filha dele. Amém. Né? Glória a Deus. Que Glória maravilha. a Deus. Olha, meu caro telespectador, eu estava pensando, o missionário contando esse relato, e eu estava pensando, já pensou um irmão africano vai para o sanitário, ao banheiro, quando ele sai de lá, você sauda ele na paz do Senhor, apertando a mão. Pensa como é uma situação extremamente grave, desconfortável. Mas tudo bem. Mas você sai da Guiné-Bissau, e aí nós temos agora o pensamento, Deus, eu tenho convicção, meu caro telespectador, eu tenho convicção. Deus, quando eu pensei de mandar mais uma família missionária, Deus me colocou no meu coração para me mandar para a Janela 1040. A Janela 1040, ele tem no mínimo 62 países que ainda não têm sido beneficiados com o crescimento, com o avanço da evangelização. E aí, pesquisando e orando, Deus me direcionou para a Gâmbia, na África. Gâmbia é um país pequeno, metido entre ali, quase uma metida dentro do Senegal. E o senhor, missionário Rodrigo, tem uma base de missão. Me conta um pouco sobre isso, diga para o meu telespectador se há necessidade de obra missionária, de avanço missionário na Gâmbia. Quando eu soube, né, que vocês iriam estar enviando um missionário lá para a Gâmbia, eu glorifiquei a Deus, porque a Gâmbia ela não é um país de rota missionária, né? Os países de rota missionária são aqueles países que, como o pastor aqui falou, todo mundo quer ir, né? Eu quero ir para tal país, quero fazer missões, eu vou para tal país, né? Então são países de rota missionária. A Gâmbia não. A Gâmbia é um país pequeno, com uma média de 1.200.000 pessoas, que está ali dentro do Senegal, e um país de mais de 90% de muçulmanos, onde a lei do país é regida, né, pelo islamismo, e um país muito difícil, muito carente de evangelização, um país de língua inglesa. Isso também é uma dificuldade que muitos missionários evitam ir pela dificuldade da língua, e um país que é muito necessitado de pessoas capacitadas para treinar, né, treinar obreiros locais e também expandir o evangelho para outras localidades que ainda não foram alcançadas dentro do país da Gâmbia. Porque como no Brasil e em outros países, aonde a igreja está nos grandes centros urbanos, eles se
focam naquela localidade e não querem avançar para as comunidades mais isoladas e mais distantes. Então, na Gâmbia também acontece esse mesmo fator. Nas cidades maiores, como Serekunda, você vai encontrar ali um aglomerado de irmãos que se congregam, mas se você for para o norte do país, se você for para o lado oeste do país, você vai encontrar ali bem mais pessoas carentes, necessitadas, comunidades inteiras só de muçulmanos, de pessoas que nunca ouviram falar. Se chegar lá falando de Jesus, eles não vão nem saber do que é que você está falando, né? Então, assim, uma necessidade muito grande. Eu tenho certeza que é o Espírito de Deus que está conduzindo vocês para enviar esse casal para lá, por causa desta grande necessidade de missionários ali no país da Gâmbia. Eu e meu caro telespectador, já acertei com o missionário Rodrigo. Essa é uma característica minha, pessoal. E eu não mando ninguém sem que antes conheça, que vá lá. Eu fiz isso quando mandei a família missionária para o Uruguai. O Uruguai é um país pequeno também. Eu sou apaixonado por esses lugares, as coisas que não são para confundir as que são. Glória ao nome de Jesus. Eu aprendi isso com a Bíblia, com Jesus. Então eu fui até um supermercado lá no Uruguai. Eu fiz uma feira, pelo menos de uma semana, para querer saber como era a capacidade econômica para manter uma família missionária. E estamos lá há mais de ano. Deus tem abençoado o nosso missionário William. Nós temos hoje a nossa salinha que nós conseguimos alugar. Hoje é muito pequena. Nós temos lá um número mais ou menos aí de 60 pessoas. É um trabalho novo. Deus tem prosperado para a glória de Deus. E então é isso. O que não são, confundindo os que são, não é? Lugares às vezes tão grandes que não tem um desenvolvimento. Nós vamos entrar na Gâmbia e eu estou com uma viagem marcada com o missionário Rodrigo, dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto, se Deus quiser. Aqui nós precisamos das orações para Deus nos abençoar. Nós vamos fazer uma visita à Gâmbia, conhecer a base missionária do missionário Rodrigo e ver como é a receptividade para que a nossa família que vai estar ali, nós vamos colocá-lo naquele país, dando condições, vamos dizer, mínimas de segurança, no sentido de um estrangeiro chegar. Vamos estudar a questão econômica também, de manutenção da nossa família. Eu não estou preocupado, porque eu sei que nós temos um Deus de provisão. Nosso Deus é o Deus de provisão. E nós estamos lançando na confiança. Nosso Deus é maior que tudo. Eu acredito, eu confio, eu creio. Nós temos uma estrutura missionária. Há 3 anos atrás, que eu sou pastor dessa igreja, e tínhamos 3 famílias. Agora nós vamos para o número de 10. E quando é que vai parar? Não, nós estamos na vontade de Deus. Deus tem providenciado a manutenção do mesmo jeito que providenciou para manter 3 famílias, Ele está providenciando para manter as 10. Se Ele quiser 11, 12, 15, Ele vai também prover do mesmo jeito. Eu tenho plena convicção disso. E então, a capital de Gâmbia é o centro mais desenvolvido ou tem outras cidades de maior destaque, missionário? A cidade de Banjul, que é a capital lá da Gâmbia, é um centro comercial, né? Pouquíssimas pessoas moram lá. É onde está o Palácio do Governo, né? Onde o presidente Yahya Jammeh mora. Ele trabalha lá, né? Dá o seu expediente lá. Ele mora em um povoado mais distante de lá da capital, onde concentra bancos, onde concentra alguns comércios, mas a cidade mais populosa é a cidade de Serekunda, né? É uma cidade que fica vizinho à cidade de Banjul e é a maior cidade do país. Da Gâmbia, é onde está ali realmente a maior população, o maior número de pessoas residindo ali na cidade chamada Serekunda. E ao redor tem outras cidades menores, né, que também tem bastante população, que podem ser também trabalhadas grandemente. O nosso diretor, pastor Vicente, também quer lhe abordar acerca de Gâmbia. Não temos dúvida, meus amados missionários, pastor da igreja, pastor Miranda, que está aqui conduzindo esse programa, que nós estamos no rumo certo, quanto ao sentimento do pastor da igreja de enviar o missionário para a Gâmbia, né? Como responsável pelo departamento de missão,
nos preocupa esse primeiro momento e o impacto que esta família sofrerá, evidentemente. Isso é natural. Agora, a pergunta é, até para que fique registrado e fique no ar, e aqueles que acompanham a programação, o que podemos fazer, né, para diminuir esse impacto, já que estamos nos preparativos para o envio dessa família missionária, na sua visão missionária na África? A primeira atitude da igreja é orar, né, pela família. Orem bastante pela família missionária que vai estar lá. Ele vai enfrentar inicialmente dificuldades, né, normalmente quando chegamos em uma cultura diferente, nós enfrentamos os desafios, a língua, né, a cultura local, a locomoção, a temperatura, enfim, vários desafios são encontrados no campo missionário, mas que são superados a partir do momento em que nós, que estamos aqui em um ambiente mais confortável, né, oramos e clamamos a Deus para que esse casal e a sua filha que vai estar lá possam ter aí a força e a disposição para continuar, né? E aí também nós temos pastores, né, lá na Gâmbia, que são ligadas à Missão Esperança e Fé e que vão dar total apoio, né, para o casal lá e eles vão, com certeza, pode ter certeza que eles vão ser bem cuidados lá, né? Isso aí a gente não tem dúvida. Olha, meu caro telespectador, o missionário Rodrigo está conversando conosco acerca desse trabalho tão importante que é a obra missionária e especificamente aqui na Gâmbia, país que hoje ele já conhece porque tem uma base lá, inclusive nossa família missionária ao chegar vai ser recebido, acolhido no mínimo 6 meses por essa base, porque o choque cultural ele é violento, muito, principalmente nós aqui da nossa região nordestina, nesse nosso sertão, o choque é grande. O que traz segurança é a chamada missionária. A chamada missionária é que traz essa segurança para poder fazer o trabalho. Mas, meu caro irmão, deixa eu conversar um pouco aqui com o missionário da Venezuela, que já está há 7 anos trabalhando lá na Venezuela e desenvolvendo um trabalho na cidade de Maracaibo. Missionário Enéas, a paz do Senhor, bem-vindo ao encontro com o pastor. Paz do Senhor, meu pastor Miranda, é uma honra estar com o senhor nesse programa, ainda mais com um programa missionário. Não é? É verdade. Estarmos aqui falando como falou os missionários e eu estava pensando, e os telespectadores devem estar pensando também, que se o país é rico, tem as suas dificuldades. Se o país é pobre, tem as suas dificuldades. Então, não é fácil fazer a obra missionária. Em qualquer lugar do mundo que uma pessoa possa estar, um missionário, vamos encontrar sempre dificuldades, não é? Porque fazer a obra de Deus não é fácil, é difícil. Se é difícil fazer aqui, imagine além das fronteiras, como disse o nosso pastor do nosso país. Mas, como disse o nosso pastor, a segurança da chamada nos faz vencer todos os obstáculos que possam aparecer. É verdade. Meu caro telespectador, esse é o missionário Enéas, está na cidade de Maracaibo. Pastor, conta para nós, para o nosso telespectador, esse telespectador contribuinte. Queria só lembrar você, essa gente todinha vai estar no culto de missão hoje, gente. Amém, é verdade. Você perde muito se ficar em casa, viu? Queria desafiar você. Venha ouvir mais, venha ouvir com mais detalhes esses assuntos que nós conversamos aqui, que ele fará exposição à igreja no culto de missão hoje à noite. Não perca. Mas diga para nós, pastor Enéas, como está o trabalho lá em Maracaibo e, em segundo lugar, como está a sua família diante do fato que aconteceu. Todo o telespectador é conhecedor e que temos orado pela sua vida, a vida da sua família, para Deus lhe dar o consolo, o conforto, diante do fato da perda do seu filhinho naquele acidente. Meu pastor Miranda, louvamos a Deus nesses 7 anos que o Senhor nos ha permitido estar na Venezuela trabalhando. Deus, por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade, nos ha feito prosperar na obra do Senhor naquele lugar. Vivemos uma realidade de que Deus tem abençoado o crescimento do trabalho.
Quando chegamos, aproximadamente 10 crentes recebemos na igreja em Maracaibo, e somente uma congregação. Hoje nós contamos com mais de 150 crentes ao todo, 2 congregações que nós temos funcionando, graças a Deus, com seus templos, não é? Quero ressaltar aqui o apoio do nosso pastor presidente, pastor Miranda, da Secretaria de Missões, do pastor Vicente, exatamente que nós, além da manutenção da família missionária, que somos nós, e mais as 2 famílias, né, que é o pastor Lira, nosso supervisor, e o pastor Raimundo Nonato, ainda a igreja de Mossoró mantém obreiro nacional, mantém o pastor Romer Delgado, que está em Maracaibo, trabalhando em Trinitárias, e ali nós estaremos já construindo a casa pastoral, né, naquela localidade, para a glória do Senhor. Contamos ainda, pastor Miranda, com trabalhos que chamamos de células familiares, não é? Na localidade de La Concepción, del Marite, não é? Ali cerca de Via Perijal. Ou seja, temos trabalhos que estamos crescendo com um grupo de 3, 4, 5, 10 irmãos, aonde futuramente, se Deus quiser, nós teremos congregações firmadas naquele lugar para a glória do Senhor Jesus Cristo. A respeito, pastor Miranda, da nossa família, é verdade que é um golpe muito forte. Eu creio que a maior dor que uma pessoa pode sentir na vida é você perder um filho, que é um pedaço de nós. Mas, ao mesmo tempo, eu quero agradecer o apoio do nosso pastor, o apoio da igreja, as vossas orações por nós. Continue nos ajudando com vossas orações. Mas hoje, para a glória do Senhor, a minha esposa, a missionária Maria, o meu filho maior, o Samuel, e a nossa pequena Ana Raquel, estamos, para a glória do Senhor, recebendo a fortaleza de Deus. E depois de passar esse mês aqui, estamos, pastor Miranda, regressando com todo o ânimo para fazer a obra do Senhor, porque nós temos uma esperança viva e temos muito o que fazer, muita terra que conquistar ainda na Venezuela, e o nosso desejo é continuar firme, continuar trabalhando arduamente para vermos os venezuelanos aceitar Jesus como Salvador. Aleluia! Que bênção, meu caro telespectador. Essa nossa conversa, queria só dizer que nós sentimos a necessidade, através do nosso diretor, o pastor Francisco Vicente, de dar toda a assistência à família. Não nos negamos em nenhum momento. Às vezes o próprio Enéas, que é muito simples, se acanha numa coisa e outra. Entretanto, essa igreja, esse departamento, capitaneado aqui pelo pastor Francisco Vicente, nós temos buscado a realmente fazer o trabalho, dar toda a assistência à família para a glória de Deus. Queria aproveitar o ensejo para informar, meu caro irmão, meu caro telespectador, você que é contribuinte com a obra missionária, nós fazemos a missão do graças a Deus, com compromisso, com responsabilidade. O seu dinheiro, a sua oferta, o que você canaliza, louva a Deus. A nossa folha de pagamento mensal, ela cresceu 80%. 80%. A nossa folha mensal hoje, ela representa 80% a mais do que tínhamos há 3 anos atrás. No entanto, você, meu irmão, tem sido nosso participante, tem sido nosso contribuinte. Pastor Miranda, eu quero ressaltar algo aqui, desculpe interromper o senhor, exatamente a respeito do cuidado que a igreja em Mossoró, a pessoa do nosso pastor Miranda, pastor Vicente, tem com todos os seus missionários. A igreja de Mossoró, querido contribuinte, ela cuida bem dos seus missionários, tem uma assistência total, certo? Eu digo isso em todos os lugares que passo, nas igrejas que eu passo, eu faço questão de dizer isso, que o que você oferta para a obra missionária chega na missão, não somente para a sustentação da família missionária, mas para a construção de templo, para a aquisição de bens para a igreja, para o crescimento da igreja. E isso é muito importante que vocês saibam e continue fazendo
porque essa obra tem uma grande recompensa, não é verdade, pastor? Muito bem, eu quero dizer ao nosso telespectador, nosso tempo esgotou, mas nós vamos fazer um acréscimo de 5 minutos somente do nosso tempo, para poder trazer aqui a palavra de despedida de todo mundo, não é? E queria lembrar ainda, pastor Enéas, que além disso nós temos na Venezuela e no Paraguai, além dos missionários que temos lá, mantido pela Secretaria, pelo Departamento de Missões, nós temos os pastores nacionais, os obreiros nativos, que também é mantido pelo trabalho de missão. Nós nos sentimos felizes com você. Muito obrigado, meu irmão. Suas orações e suas contribuições têm sido valiosíssimas. Continue com a mão estendida para nos ajudar, porque nós fazemos com compromisso e com responsabilidade. Pastor Ronaldo, eu queria que você desse assim uma saudação final e um conselho para o meu telespectador, para o senhor não sair assim, virgem na pregação. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar aqui é complementando o que o pastor missionário Enéas falou sobre contribuições. E eu louvo a Deus porque temos exemplo na Bíblia, não é? E eu quero deixar aqui um texto aqui da palavra de Deus, bem rapidamente, em Filipenses capítulo 4, quando Paulo está a falar sobre a igreja de Filipe. Então ele deixa um exemplo para a gente muito importante sobre a obra missionária e a contribuição missionária. Paulo estava preso em Roma e alguém fez conhecer a igreja em Filipe que Paulo estava precisando de uma ajuda missionária, de uma contribuição missionária. Escolheram Epafrodito e o enviaram, e ali ele chegou em Roma quase morto, mas o Senhor teve misericórdia dele e de Paulo também, e Deus o curou, sarou, e chegou a contribuição. O que eu quero dizer com isso? O melhor lugar para você investir, o lugar mais abençoado para você investir é na obra de Deus, é na obra missionária. O maior investimento que você faz na terra, como nos céus, é na obra missionária. Então você que tem contribuído, continue contribuindo. E se Deus colocar no seu coração para investir mais, invista. Abençoe a obra missionária. E eu vou dizer o que Paulo disse à igreja de Filipe, aos filipenses. A igreja sabia que tinha sido fundada aquela obra. Com açoites, com prisão, ele e Silas, na sua segunda viagem missionária, ali em Filipe. Eu tive a oportunidade de conhecer, não porque nós andamos passeando, turistando, não. Nós vamos pregar nas igrejas e Deus nos leva até as localidades, para a gente ver a realidade dos fatos. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então eu fui pregar em Atenas e Deus me deu a oportunidade de ir a outras localidades da Grécia ou da Macedônia. Então você conhece e vive a palavra de Deus. Uma coisa é você pregar a palavra de Deus, outra coisa é você pregar e viver aquilo que você prega. Aleluia. Então, queridos, Paulo disse que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Aleluia. Em glória, em Cristo Jesus. Amém? Invista no reino de Deus. Amém? Porque o investimento, as finanças, mais de 50% das parábolas de Jesus, ele falara sobre finanças, sobre dinheiro, ensinando sobre o reino dos céus. Outra coisa, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Ajude o tesouro no céu, porque o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Porque onde estiver o teu coração, o teu tesouro estará o teu coração. Ok? E Paulo disse que o meu Deus, segundo as suas riquezas, né, ele vai suprir todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Amém? Finanças tem 3 coisas: a quantidade que você investe, a qualidade que você investe e a terra que você investe. Esta terra aqui, a Igreja Assembleia de Deus, em Mossoró, é uma terra fértil. Como disse o pastor Miranda, nosso pastor, quando ele assumiu esse trabalho, tinha 3 missionários, agora já tem 10 famílias missionárias. Deus abençoe todos. Ore por mim, pela minha casa. Ore pela Grã-Bretanha, uma ilha onde eu vivo, na cidade de Londres, para que Deus venha abençoar o trabalho, prosperar. E Deus venha levantar também mantenedores, porque estamos precisando de mantenedores. Em nome de Jesus. Muito bem, meu caro telespectador. A palavra agora de despedida do nosso missionário Rodrigo. E aí, missionário, vamos à Gâmbia, vamos fazer o trabalho de Deus.
Deu a sua palavra. Sim, vamos à Gâmbia, vamos passar pela Guiné-Bissau antes para conhecer um pouco lá. De lá subimos então em direção à Gâmbia, né? Isso. E agradecer a oportunidade de estar aqui com cada um dos missionários, com o pastor Miranda, o pastor Vicente, é um prazer. E dizer que se você quer conhecer um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve, visite o nosso site, né? www.mef.org.br, ou no Facebook, coloca lá Missão, Esperança e Fé, ou então Rodrigo Belaguarda, que é o meu, e você pode estar lá acompanhando os trabalhos que nós desenvolvemos. Se você tem uma chamada missionária, nós realizamos treinamentos no período das férias de janeiro e de julho. É uma ótima oportunidade para você aí descobrir como é fazer missões, principalmente aqui no sertão, em regiões isoladas, que precisam realmente de receber o Evangelho do Senhor Jesus. E venha conosco, porque a missão está precisando de trabalhadores, né, que possam realmente se doar para que o Evangelho seja anunciado até os confins da terra. Glória a Deus. E maravilha. Deus abençoe. Pastor Enéas, nós vamos viajar para a Venezuela no mês de julho. É verdade. Convida o telespectador para fazer parte dessa caravana, para lhe visitar lá em Maracaibo. É isso que ia fazer, meu pastor Miranda. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor. Esperamos a sua visita em julho e queremos convidar a todos os irmãos que podem fazer parte da caravana que vai sair, para que você possa conhecer a obra missionária ali na Venezuela. Será um prazer, uma alegria recepcioná-los ali, tá certo? Venha estar conosco, venha abençoar a obra missionária com a sua presença ali conosco em julho também. Sei que vai ser enriquecedor para a sua vida e também para a igreja que você congrega, a congregação que você faz parte, e será uma bênção de Deus. Contamos com vocês e esperamos a todos logo mais à noite no grande culto de obra missionária, né? Para que façamos uma grande festa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor Vicente, a sua palavra também de despedida e as suas impressões de ouvir aqui os missionários. Alegria imensa, não é, pastor, de estar aqui numa mesa repleta, tratando de um assunto por demais importante, aliás, prioritário, que é a evangelização, não só desta cidade, não só do nosso país, mas do mundo, não é? Então, a minha gratidão a Deus por estar aqui ladeado dos missionários, no programa Encontro com o Pastor. É um programa inédito, nem sempre nós temos esta rica oportunidade, mas fica aqui a gratidão do Departamento de Missão desta igreja. Muito bem, nós vamos concluir o nosso programa de hoje, o Encontro com o Pastor, um programa especial, estourou todos os horários. Nós agradecemos a todos os presentes, agradecendo aqui os câmaras, tá certo? Que nos ajudou, o pessoal do estúdio, muito obrigado por o trabalho realizado. Deus abençoe, meu caro telespectador. Vamos fazendo missão em todo o mundo. É a mensagem do Evangelho. Esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. A paz do Senhor, nós vamos agora orar pedindo a bondade de Deus. Santo e maravilhoso Senhor, glorioso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Senhor, por esse programa, por essa oportunidade. Abençoa o meu irmão telespectador que assistiu, que ouviu as necessidades e, Senhor, desafios, nos ajuda a superá-los e a vencê-los em nome de Jesus. Amém.